Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Plano A Concursos. Hoje a gente vai fazer o quê? Vai resolver questões da Banca FGV de língua portuguesa. Eu separei aqui uma prova da Assembleia Legislativa de Tocantins com 10 questõezinhas, ou são 12 se eu não me engano, acho que são 12, pra gente ver aí onde estamos, né? O que a FGV cobra com frequência. Essa prova aqui em si é de 2024, então dá de a gente revisar e comentar. Então vamos lá. Eu aconselho que você pause o vídeo, tente responder, depois veja a resolução. Essa é uma forma de estudo ativa, inclusive, você não fica só vendo e resolver, você tenta resolver, depois ver qual é realmente a resposta. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira questão, que ela traz um texto aí. FGV, em partes, ela gosta de provas assim, com 80% de interpretação, daí tem muito texto, ou pode ser que venha muita gramática. Então, vamos ver aqui. A última prova do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, eu analisei, que é uma das últimas provas de português da FGV, e teve muito mais gramática do que interpretação. Mas também tem outras provas do mesmo mês de 2024 que tem muito mais interpretação. Então, fiquemos atentos, né? E vamos lá. Temos aqui esse texto que ele fala o seguinte: observe o seguinte texto e aí depois ele vai falar nesse fragmento textual, para criar sinais de história realista e verdadeira, o narrador apela para a seguinte estratégia. Daí a gente vai ver a estratégia usada pelo autor do texto. E a FGV gosta muito de questões assim. Então vamos lá. Quando entrei no terrível vagão, ele estava ocupado por duas pessoas. Uma dobrada, coberta, dormia profundamente. A coberta superior estava manchada de fundo amarelado, como pele de leopardo. Vendem-se muitas mantas assim nas lojas de artigos de viagem, mas pude notar logo depois que se tratava realmente da pele de um animal selvagem. Do mesmo modo, o boné da pessoa adormecida me pareceu ser de feltro branco, bastante delicado. O outro viajante, uma aparência simpática, parecia ter passado dos 30 anos e mostrava-se como figura insignificante, que passa confortavelmente as noites em estradas de ferro. Aí o que ela quer? O que a FGV quer nessa questão? Ela quer a alternativa que mostra qual é para o que o narrador apela. Qual é a estratégia que ele usa? A alternativa A, a gente tem assim, ó. Seleciona uma situação banal, da qual não precisa fornecer muitos detalhes, exatamente por sua banalidade. O que a gente tem aqui na situação? A gente tem quando entrei no terrível vagão. Ele estava ocupado por duas pessoas. Uma dobrada coberta dormia profundamente. Bom, entrar no vagão e ter aí essas observações que ele está fazendo, talvez não seja uma coisa banal, né? Não é uma coisa banal. Ah, nossa, eu entrei no vagão ontem, tinha duas pessoas ali. Não é uma coisa banal. Então vamos para a alternativa B. Fornece algumas marcas caracterizadoras dos dois personagens presentes no texto, destacando sua banalidade. A letra C indica traços descritivos do ambiente, mostrando como se nada houvesse nele de excepcional. Mostra detalhes variados e bastante pitorescos dos objetos descritos. Dá ao leitor informações sobre personagens e ambiente, mostrando-os como bastante conhecidos do narrador. Bom, dá ao leitor informações sobre personagens e ambiente, mostrando-os como bastante conhecidos do narrador. O autor não tá fazendo isso, né? Procurando mostrar algo que é bastante conhecido pra gente. Muito pelo contrário. Pelas características que ele dá, vai gerando um certo suspense, né? Meu Deus, tava a aparência simpática, parecia que ele estava usando uma pele de animal selvagem. Isso não é uma coisa que faz a gente
sentir-se conhecido desses personagens, não é? Então a gente descarta D, descarta A também, que ela tá bem escancarada, e descarta E, né? A D fala assim, mostra detalhes variados e bastante pitorescos dos objetos descritos. A D tentou te puxar, porque você vai ficar na dúvida entre a B, a C e a D, e aí você vai falar, talvez a D. Mas quando a gente vem pra B, fornece algumas marcas caracterizadoras dos dois personagens presentes no texto. Não, verídico, isso acontece. E aí ele complementa com, destacando a sua banalidade. É realmente banal. Se você notar, ó, a pessoa adormecida usava um boné, a outra pessoa tinha uma aparência simpática. Tudo isso vai trazendo características banais, que a gente vai ficando, então eram pessoas normais ali no vagão. Então a gente vai ficar com a alternativa B, né? Por que não pode ser a C? Indica traços descritivos do ambiente, mostrando como se nada houvesse nele excepcional. Mas pelo contrário, gente, a gente percebe que no vagão tem alguma coisa assim que ele fica fazendo suspense, né, entre os personagens do vagão. Então não é algo que não tenha nada excepcional. Quando ele fala da pele que um dos passageiros estava usando, que parecia ser de animal selvagem, daí eu tenho algo, nossa. Então não é que nada houvesse nele de excepcional. Tem alguns fatores, tem algumas marcas caracterizadoras ali que deixam a gente com esse ar de curiosidade, de suspense. Então a alternativa aqui vai ser a letra B. Fornece algumas marcas caracterizadoras dos dois personagens presentes no texto. Não acontece isso? Ele não fala, usava um boné, parecia ser simpático. Tudo isso são caracterizações. E também destacando sua banalidade. Nossa, usava boné, parecia ser simpático. A gente vê a banalidade nisso. Vamos para a próxima questão. Interpretação. A FGV não complica muito, geralmente é o que é. Então, você presta bastante atenção, não tenta extrapolar, tipo, pensar, nossa, eu acho que é a letra D. Olha como ela fala bonito, mostra detalhes variados e bastante pitorescos dos objetos descritos. Não, vai no básico. Quando a gente falar de interpretação, vai no que tá ali. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela fala o seguinte, assinale a frase que mostra a palavra mais numa classe gramatical diferente das demais. Bom, a FGV gosta muito disso. Vou tentar explicar mais ou menos aqui pra você. Primeiro tenta responder a alternativa, escolher, né, uma alternativa. Daí você volta pra ver a resolução. Dá uma avançada, né, no vídeo. A alternativa A diz o seguinte, o mercado está prisioneiro de mais um círculo vicioso. Piora, porque piorou, e porque piorou, piora. Mais um círculo vicioso. Alternativa B. Os ingleses conquistaram o mundo porque não aguentavam mais a própria cozinha. Alternativa C. Quanto mais vejo o estrangeiro, mais amo a minha pátria. Alternativa D. Não é mais possível aprender tudo de cor. Um homem instruído não é mais o homem que sabe muitas coisas, é o homem que sabe onde buscar informações. E a alternativa E, muda-se mais facilmente de religião do que de café. Vamos analisar como está aí o uso do mais. Olha, na primeira alternativa, eu tenho o mercado está prisioneiro de mais um círculo vicioso. Ou seja, acrescenta, né? De mais um círculo vicioso. Eu tenho uma adição. Isso é porque já teve outros círculos viciosos. Agora o mercado está prisioneiro a mais um. Então eu tenho mais ali como adição. A alternativa B. Os ingleses conquistaram o mundo porque não aguentavam mais a própria cozinha. Aí eu tenho a questão do mais ser. Não gostavam mais, não queriam mais, não aguentavam mais. Na C, quanto mais
vejo o estrangeiro, mas amo a minha pátria. Alternativa D. Não é mais possível aprender tudo de cor. Muda-se mais facilmente de religião do que de café. E aí você perceba, como eu falei, na alternativa A, o mais, ele tá adicionando. Ou seja, mais um círculo vicioso. É quantidade. Significa que já teve outros círculos viciosos e agora ele tá entrando em mais um. Nas outras alternativas, o mais tem sentidos diferentes. Perceba que os ingleses conquistaram o mundo porque não aguentavam mais a própria cozinha. Quando eu digo eu não aguento mais, não é acrescentando coisas. Tipo, se eu falasse eu não aguento mais uma refeição, isso aí seria adição, né? Mais uma. Nossa, então já teve uma antes, daí ele não quer mais uma. Mas nesse caso é eu não aguento mais a própria cozinha. Eu não aguento mais alguma coisa. Não é um somatório de uma coisa com outra. É simplesmente eu não aguento mais isso. Esse é o sentido da alternativa B. Na alternativa C eu tenho quanto mais vejo o estrangeiro, mais amo a pátria. É questão de acrescentar, não é de somar, como a alternativa A. Ó, quanto mais vejo o estrangeiro, mais amo a minha pátria. Quanto mais eu assisto o filme, mais eu gosto dele. É uma questão de concessão. Eu não tenho uma adição. Na alternativa D, eu tenho não é mais possível aprender tudo de cor. É como se fosse a alternativa B, né? Eu não aguento mais a própria cozinha. Aqui eu digo que não é mais possível fazer tal coisa. Então elas têm o mesmo sentido. E na alternativa E, muda-se mais facilmente de religião do que de café. Olha, perceba que é uma coisa em relação à outra, não é uma adição. Eu gosto mais de pizza do que de refrigerante. Eu gosto mais de arroz do que feijão. Perceba, eu não tenho uma adição. Eu tenho mais isso do que aquilo. Então a gente percebe que a mais diferente é a alternativa A, que ela fala assim, ó, o mercado está prisioneiro de mais um círculo vicioso. Eu tenho uma adição, é mais um. Então aqui eu tenho a diferença. Então a nossa alternativa correta vai ser a letra A. Para a questão 3, que ela é bem interessante. As frases a seguir mostram termos ligados pela conjunção ou. Assinale a frase em que essa conjunção mantém o valor alternativo e não de adição. Ou seja, o que ele está perguntando? Ele está querendo que você ache, olha, essa questão ela se liga inclusive até com a questão anterior, né? Porque pode ter uma função, mas ele quer uma outra função da palavra ou. Ele quer a função em que a conjunção ou tenha o valor de alternativa e não de adição. Ou seja, em todas as alternativas, exceto a correta, ela vai estar trazendo adição e não alternativa. E aí, o que a gente vai procurar? Quando o ou tem aquele sentido de ou isso ou aquilo. São alternativas. Ou você acorda cedo, ou você vai se atrasar para o trabalho. Vamos ver. João ou Pedro deve ser eleito presidente da empresa. Alternativa B. A alegria ou a tristeza fazem parte da vida. C. Inglês ou francês são idiomas falados por turistas. D. Os clientes leem livros ou revistas enquanto esperam. E. Vasco ou Flamengo são times de longa tradição. Perceba que, se eu substituir um por outro, não vai fazer muito efeito, não vai fazer muito impacto. Nessa situação, o ou tem sentido de adição. Isso ou aquilo, e ele tá com esse sentido de não fazer impacto na estrutura, então é adição. Ele vai ser alternativa quando? Tem que ser um dos dois e vai fazer sim diferença se for um ou for outro. Então vamos perceber. A letra E. Vasco ou Flamengo são times de longa tradição. Perceba que se eu substituir esse ou por E com sentido aditivo, ele
não vai mudar na estrutura. Vasco e Flamengo são times de longa tradição. Ou se eu tirar um e deixar só outro, Vasco é um time de longa tradição. Eu também posso falar do outro jeito. Flamengo é um time de longa tradição. Vemos na alternativa D. Os clientes leem livros ou revista enquanto esperam. Perceba que ela também tem essa mesma passagem da alternativa E. Eu posso tanto substituir quanto retirar um fragmento e não vai impactar na estrutura. Os clientes leem livros e revistas enquanto esperam. Os clientes leem livros enquanto esperam. Ou os clientes leem revistas enquanto esperam. Eu não tenho esse impacto. Alternativa C. Inglês ou francês são idiomas falados pelos turistas. Eu poderia falar inglês e francês são idiomas falados pelos turistas. Ou inglês é um idioma falado pelos turistas. Ou francês é um idioma falado pelos turistas. Eu não tenho impacto na estrutura. Na alternativa B. A alegria ou tristeza fazem parte da vida. Perceba, ambas fazem parte da vida realmente. Então, eu poderia falar, a alegria faz parte da vida. A tristeza faz parte da vida. A alegria e a tristeza faz parte da vida. Agora, perceba a alternativa E. João ou Pedro deve ser eleito presidente da empresa. Cara, nesse caso aqui, só um vai poder ser eleito da empresa. E vai fazer toda a diferença se for João ou Pedro. Imagina, você que tá esperando a resposta aí do teu concurso. Você ficou na lista de espera. E aí pode ser você ou a pessoa de cima que vai ser chamada. Porque pode ser que ela não queira tal concurso e tal. E aí seja você. Ou pode ser que seja a outra pessoa. Não impacta. Se eu disser, nossa, fulano em vez de Beltrano passou em tal concurso. Você passou em vez do seu concorrente. Tem toda a diferença. Aqui é um cargo de presidência da empresa que estão esperando. Então, João ou Pedro deve ser eleito. Não tem como eu falar João e Pedro, eles vão ser eleitos para ser o presidente da empresa. É um presidente da empresa. Não tem como eu falar você e seu concorrente vão passar naquela única vaga do concurso. Se só é uma vaga, ou vai ser um, ou vai ser outro. Então aqui eu tenho realmente o sentido de alternativa. Ou é isso, ou é aquilo. Então a gente tem o que como resposta? Alternativa A. Porque o ou, ele tá em sentido de alternativa, não de adição. Eu não posso falar João e Pedro devem ser eleitos à presidência da empresa. É só um cargo para a presidência da empresa. Não tem como falar que vai ser João e Pedro. Imagina um concurso público mega concorrido com apenas uma vaga. Não tem como eu falar João e Pedro passaram na única vaga do concurso público, porque é só uma. Então, nesse sentido, o ou, ele tá sendo uma conjunção de alternativa. Ou é isso, ou é aquilo, Não tem como falar os dois, ou não tem como falar um e o outro e tanto faz. Não, ou João ou Pedro vai ser o presidente da empresa. Ou você ou seu concorrente vai passar por aquela única vaga. E esse ou vai fazer a diferença. Então, ele é alternativa. E nas demais questões, a gente percebe que pode ser tanto um quanto o outro. Pode ser até os dois. Então, tem esse sentido de adição. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Vamos para a questão de número 4. Traz um textinho aí. E aí ele vai falar o quê? Sobre a estruturação ou a significação desse pequeno texto, assinale a afirmativa incorreta, ou seja, que é o que está errado. Tenta aí responder, daí depois você volta pra gente ver a resposta. Bom, um guitarrista americano produziu o seguinte pensamento: o crítico de rock é alguém que não sabe escrever. Entrevistando gente que não sabe falar, pra gente que não sabe ler. Sobre a estruturação ou significação desse pequeno texto, assinale a afirmativa incorreta. Alternativa A. O termo de rock funciona como complemento nominal do termo anterior. Então vejamos. Alternativa A. O termo de rock funciona como complemento nominal do termo anterior. Olha,
Perceba que o crítico de quê? De rock. Eu tenho um complemento nominal, não podemos negar. Alternativa B. Todos os elementos da cadeia comunicativa citados no texto são marcados pela ignorância. C. O pensamento acima revela um preconceito fortíssimo contra os amantes de rock. A gente realmente percebe isso, né? Quando ele fala, por exemplo, o crítico de rock é alguém que não sabe escrever, entrevistando gente que não sabe ler, que não sabe falar, pra gente que não sabe ler. Daí, eu tenho que o quê? Isso é um guitarrista americano falando, né? Que o crítico de rock é alguém que não sabe aquilo, não sabe falar, falando pra gente que não sabe ler, e a gente percebe esse preconceito. Porque o crítico de rock é aquele que também opina sobre, né? E aí ele tá dizendo que é quem? Quem não sabe escrever, entrevistando quem não sabe falar, pra gente que não sabe ler. Então, olha aí o preconceito que ele traz. Na D eu tenho o seguinte: a opinião expressa no texto pode advir da experiência pessoal do autor, já que se trata de um guitarrista. Pode muito bem ser, nossa, ele tá falando tudo isso, que o crítico de rock é alguém que não sabe escrever, entrevistando gente que não sabe falar. Ele tem meio que uma certa autoridade, né? Porque talvez ele tenha vivido isso, porque ele é um guitarrista. E aí eu tenho a E, que ela fala assim, a injustiça desse texto provém de ser uma opinião fundamentada em uma autoridade duvidosa. Isso aqui a FGV gosta disso aqui, falar sobre autoridades duvidosas. Não é porque vem de uma autoridade duvidosa que o texto traz injustiça, ou seja, não traz verdade. Mesmo você não sendo uma autoridade competente para falar daquilo, isso não invalida o que você disse. Então, a alternativa E, ela é errada quando ela diz que a injustiça desse texto provém de ser uma opinião fundamentada em uma autoridade duvidosa. Não tem injustiça vindo de uma opinião que vem de uma autoridade duvidosa. O que ele está dizendo, então? Que o guitarrista está sendo injusto porque ele não tem autoridade nisso. Mas a FGV, para ela, não é porque você não tem autoridade que o que você vai falar estará errado. Então, fique muito atento. E a alternativa incorreta aqui é a letra E. Na 5 eu tenho John Steinbeck, Prêmio Nobel. John Steinbeck, Prêmio Nobel, declarou o seguinte: se eu falasse o único animal que bebe sem ter sede, come sem ter fome, fala sem ter nada a dizer é o homem. É muito mais enfático do que eu falar o homem é o único animal que bebe sem ter sede, come. Então a gente tem uma ênfase realmente. Alternativa B eu tenho aqui a inversão de alguns segmentos do texto em nada modificaria o sentido da frase. O homem é o único animal que come sem ter fome, bebe sem ter sede e fala sem ter nada a dizer. Notemos. Se eu invertesse, se eu falasse primeiro o homem come sem ter fome e depois falasse bebe sem ter sede, realmente nada modificaria o sentido da frase. Alternativa C. Os segmentos finais do texto mostram preocupação com o rigoroso paralelismo sintático. Os segmentos finais do texto mostram preocupação com rigorosos paralelismos sintáticos. A gente não tem... Presta atenção, paralelismo é quando eu repito a estrutura. Perceba que eu falo, o homem é o único animal que bebe sem ter sede, come sem ter fome e fala sem ter nada a dizer. No sem ter nada a dizer, eu tenho uma quebra aí de paralelismo.
E o que ele fala? Os segmentos finais do texto mostram preocupação com rigoroso paralelismo sintático. É logo no final que eu tenho uma quebrazinha de paralelismo. Então a C tá incorreta. Daí eu tenho a alternativa D. Segundo a opinião do autor do texto, a marca principal do homem é a irracionalidade. De fato, nem todas as ações citadas como marcas humanas estão presentes, por oposição, nos outros animais. De fato, né? O que ele tá falando? Nem todas as ações citadas como marcas humanas estão presentes por oposição nos outros animais. O que ele tá dizendo? Cara, velho, o homem é o único animal que ele faz isso. Então, os outros animais não fazem. Então, o que tem? Nem todas as ações citadas como marcas humanas estão presentes por oposição nos outros animais. Então, aqui, eu vou ficar claramente com a alternativa C. Não é no finalzinho que ele mostra preocupação com o paralelismo. E aí, eu tenho a questão de número 6. Assinale a frase que não expressa uma noção de tempo abstrato. Vamos lá ver. Nas asas do tempo, a tristeza voa. Nas asas do tempo, a tristeza voa. A gente já vê elementos abstratos, né? Quem mata o tempo não é assassino, é suicida. A gente vê abstrato. C. O tempo perdido não se encontra nunca mais. Olha aí. O tempo perdido não se encontra nunca mais. É realmente o tempo que você perdeu. O tempo gasto na viagem foi de 2 horas. Vamos perceber aqui então. Ficaríamos entre o quê? A C e a E. Tá vendo como a FGV você tem que ir até o final? Porque se você marcar logo, velho, você pode estar perdendo a alternativa. Correto? O tempo perdido não se encontra nunca mais. Daí eu tenho a E. O tempo gasto na viagem foi de 2 horas. O que a gente não tem nada abstrato? É na letra E. O tempo gasto na viagem foi de 2 horas. Pronto, não expressa abstrato. O tempo que eu gastei na viagem foram 2 horas. Tô falando de tempo. Por que não seria C? O tempo perdido não se encontra nunca mais. Perceba que eu tenho uma abstração, sim. Eu tenho um termo abstrato quando eu digo o tempo perdido não se encontra nunca mais. Nossa, o tempo está perdido, então eu vou procurá-lo. Entende? Ele não está perdido, eu tô dizendo que passou-se o tempo. Então, eu tenho, sim, termos abstratos. E a expressão que realmente não tem noção de abstrato é a letra E. O tempo gasto na viagem foi de 2 horas. Então, a alternativa correta é a E, sem dúvidas. Alternativa número 7. Assinale a frase em que a utilização do acento grave indicativo da crase é realizada de forma errada. Regrinhas de crase. Inclusive, a gente tem... Nossa, um material muito bom sobre crase lá no nosso material de português do Plano A Concursos. Quando não usar crase? Eu não vou usar crase antes de verbo. Não vou usar crase antes de pronomes masculinos. Eu não vou usar crase antes de palavras masculinas. Tem toda uma regrinha, mas vamos pegar aqui onde que a crase tá errada. Jamais alguém se arrependeu de ter se acostumado a madrugar e a ter-se casado jovem. Isso daí, eu nem te falo nada sobre isso daí. Tempo é o suspiro de adeus do sol à terra. Saio todos os dias às 5 horas. E não permito que o meu trabalho... Gente, quando que você vai usar crase antes de horas exatas? Aqui, às 5 horas. Tenho horas exatas? Vou usar a crase. O momento de extrair uma lição da história está sempre à mão para os sábios. Quando assumi 4 anos atrás, estávamos à beira do precipício. Onde está o erro? Letra A, por quê? Antes de verbo, não uso crase. A ter-se casado. E aí eu tenho depois de a ter. Eu tenho, tu tens, nós temos. Então aqui a alternativa errada tá escancarado que a letra é A. O que você tem que perceber? Crase. Na alternativa E, ela tá, estávamos à beira de algum lugar. Vai crase.
O momento de extrair a lição está sempre à mão. Tá dizendo que é o quê? Sobre a mão. Vai crase. Saia todos os dias às 5 horas, antes de horas exatas. Vai crase. Tempo é o suspiro de adeus do sol à terra. Então, letra A não tem como, velho. Antes de AT, antes de verbo, não se vai crase. A questão número 8, ela foi anulada. Mas eu trouxe aqui porque eu achei bem interessante pra gente falar de adjetivos. Porque adjetivos é algo que despenca na FGV. Você tem que saber adjetivos, você tem que saber os graus, se é superlativo, você tem que saber se é comparativo. Depois você tem que saber se ele é um qualificador ou ele é um caracterizador. Você tem que estudar adjetivos a fundo, porque a FGV ama. Em todas as questões ela vai trazer adjetivos. E aí eu tenho aqui, os adjetivos podem representar estados, qualidades, características e relações. Assinale a frase que mostra um tipo de adjetivo diferente dos demais. E assim, a questão estava ótima, só que a banca vacilou, né? Que mostra um adjetivo diferente dos demais. Nunca houve criança tão amável que a própria mãe não ficasse satisfeita ao conseguir adormecê-la. Criança tão amável. Amável é o quê? É uma qualidade. Nada mais perversamente cruel que uma adorável criança. Criança ser adorável é o quê? Uma qualidade. O que é característica? Característica é aquilo que eu olho e Por exemplo, Júlia tem olhos azuis. Olhos azuis é uma característica. Agora, se eu falasse Júlia é inteligente, eu não olho pra ela e já sei que ela é inteligente. É uma qualidade que eu dou a ela. Então, é uma qualidade, não é uma característica. Então, característica é aquilo que eu posso ver. Qualidade é aquilo que eu atribuo à pessoa ou a um ser. Então, até agora só vimos qualidade, né? Mesmo estando doente, as crianças não ficam caladas. Estar doente é um estado. Eu estou doente, é passageiro. Então, esse seria o ponto diferente. Mas vamos ver mais um pouco, que aí a gente entende por que a banca vacilou. Quando as crianças estão quietas, é porque fizeram alguma coisa errada. Crianças estão quietas. Quietas também é o quê? É um estado. Elas estão quietas naquele momento. As tangerinas verdes não amadurecem fora do pé. Tangerinas verdes. O que eu tô falando? Eu não tô falando da cor da tangerina. Eu tô falando que é o estado que ela tá. Ela tá verde. Daqui a pouco ela vai amadurecer. Então, perceba que a letra E eu tenho o estado da fruta. A letra D eu tenho o estado da criança, ela tá quieta. A letra C eu tenho o estado da criança, que ela tá doente. Mas na letra A e na letra B eu tenho qualidades. Então, como que eu vou achar o diferente se... Entendeu? 3 são estado e 2 são qualidades. A banca vacilou porque talvez se mais uma alternativa fosse estado, daí a diferença seria a qualidade, né? Mas ela não fez isso. Ela se confundiu, se embananou, trouxe 2 qualidades e 3 estados, daí foi nula. Mas aí o importante que eu trouxe aqui é para você saber que você precisa saber essas diferenças quando falamos da banca FGV. Você precisa saber quando que o adjetivo está fazendo função de estado, está fazendo função de qualidade, características. E outra coisa, você também tem que saber quando um adjetivo está no grau comparativo ou está no grau superlativo, relativo ou absoluto. Questãozinha de número 9. Assinale a frase em que o adjetivo sublinhado mostra uma função sintática diferente das demais. Vamos lá. Adjetivo de novo, né, velho? E é quase a mesma coisa. Vamos lá, vamos entender. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Tiradentes, heróico, tentou organizar uma revolução. Um rosto bonito, altera-se depressa. Eu não podia acreditar que existem múmias tão lindas. Um homem belo é um homem insignificante. Esse aqui. Aonde que tá a função sintática diferente das demais? Tiradente
heróico. Quando eu separo aqui sintaticamente o heróico, perceba que ele funcionou quase como um aposto, né? Veio o Tiradentes, o vocativo, depois veio o heróico, uma característica ali de Tiradentes, né? Uma descrição de Tiradentes. Já nas outras eu tenho qualidades, características expressas ali. Múmias lindas, rosto bonito, pão bolorento, homem insignificante. Mas quando eu destaco o heróico, eu trago ele mais como uma descrição de Tiradentes, sabe? Imagina se eu falar escola Rei Feliz. Aí, vírgula, a melhor escola do estado. Vírgula de novo. O que eu tenho aí? Eu tenho um aposto, né? Eu destaquei o que é aquele termo anterior. Eu não tenho uma qualificação, uma característica como eu vejo nas demais alternativas. Então, a função sintática diferente das demais, eu tenho a alternativa B. Questãozinha 10. Eu trouxe umas anotaçõezinhas aqui, porque isso aqui é muito importante. O termo inadequado. Eu vou explicar para você mais ou menos o que significa cada uma das coisas, e aí depois a gente vai saber por que estava inadequado, né? Assinale a opção que mostra uma impropriedade léxica, ou seja, o emprego inadequado da expressão cerca de. A cerca de, ela vai ter 3 usos. A primeira é essa daqui que eu trouxe. Acerca de com significado de aproximadamente. Se eu usar a, depois cerca de, isso significa que é aproximadamente alguma coisa. Ou seja, não é exato, é aproximadamente. Acerca, quando eu começo com o a no sentido de existir, significa tempo decorrido. Ou seja, eu estudo para concursos há cerca de 2 anos. É um tempo decorrido. E acerca, tudo junto, significa sobre. Eu vim falar acerca dos meus amigos. Eu vim falar acerca de Jesus Cristo. Acerca significa sobre, tudo junto. Anota isso aqui, que é super importante. Vai te ajudar bastante. E vamos lá entender as questões. Havia cerca de 3 dúzias de convidados no final da festa. Perceba que esse acerca, eu tô falando de quê? Aproximadamente. Acerca de. Então, usei cerca de. Quando eu tenho só cerca de sem o a, antes, também significa aproximadamente. Então, aproximadamente 3 dúzias de convidados. Não é um número exato. Eu acho que tinha 3 dúzias, né? Alternativa B. Então, tá correto, tá? Alternativa B. Chegaram cerca de 100 cartas no mesmo dia, ou seja, chegaram cerca de 100 cartas no mesmo dia, ou seja, aproximadamente 100 cartas. E aí, cerca de 18 lojas fecharam as portas mais cedo. Agora perceba, eu falei 18 lojas e aí eu falei aproximadamente logo depois. Velho, não são 18 lojas? Perceba que em 3 dúzias, 100 cartas no mesmo dia, daí tem uma dúvida, né? Nossa, então é aproximadamente. Só que quando eu chego aqui em lojas, 18 lojas, eu dou um número exato e meto ali um acerca de, que significa aproximadamente. Não tenho, então, um aproximadamente se você deu certeza que eram 18 lojas fecharam as portas mais cedo. Então aqui eu já encontrei o inadequado. Vamos continuar. Os cantores receberam cerca de 100 de convites. Aí, olha a quantidade, 100, 100, 3 dúzias. Só que quando eu falo 18, velho, esse é um número bem exato, né? Por falar aproximadamente. A plantação produziu cerca de 1 tonelada. Então ele queria que você visse o quê? O que na verdade não significa aproximadamente. Que estava dizendo que era exato e eu coloquei o aproximadamente, por isso estava errado. Que daí eu tenho a alternativa C, né? Cerca de 18 lojas fecharam as portas mais cedo. Uai, não é 18? Daí você colocou um aproximadamente. Então, a alternativa C, ela tá inadequada por conta disso. Mas faz essas anotaçõezinhas aqui, porque eu já vi uma questão desse ano mesmo, de 2024, que a FGV trouxe lá.
pra colocar a alternativa do uso inadequado de acerca, e tipo, tinha acerca junto, tinha acerca de separada, daí tinha um acerca no sentido de existir, e aí muita gente se envenenou, porque confunde o uso do acerca. Então, anota aí. Vamos para número 11. Muitas palavras portuguesas mostram o prefixo a. Prefixo é o que vem primeiro, sufixo é o que vem depois, sem qualquer valor semântico, sendo equivalentes ao mesmo vocábulo sem esse prefixo. Assinale a palavra a seguir que exemplifica esse a protético. O que ele está falando com protético? Qual é a alternativa que, se eu tirar o a, ou seja, se eu tirar o sufixo a, continua com o mesmo sentido? E aí vamos fazer de baixo para cima, ó. Aparar. Se eu tiro o sufixo, se eu tiro o prefixo, perdão, se eu tiro a letra a, vai ficar o quê? Parar. Aparar é diferente de parar. Então, se eu tirar o meu, sentidos diferentes. E amostrar e mostrar. Velho, mesma coisa, né? Você fala, ei, eu vou te amostrar uma coisa. Ei, eu vou te mostrar uma coisa. Mesma coisa. Então, a gente já fica com a alternativa A. Essa tava bem fácil, né? E é a cara da FGV, você saber usar prefixo e sufixo. Então, questão de número 11, letra A. E por último, não menos importante, que a gente traz aí interpretação de texto e um senhor de um texto, eu tenho que observe o seguinte texto. A felicidade depende da habilidade que tenhamos naquelas atividades que consideramos importantes. Somente se lhe damos um real valor aos pequenos detalhes cotidianos, poderemos ter instantes felizes. A felicidade absoluta não existe, e já que só podemos acessar os pequenos detalhes daquilo que nos interessa, devemos contentar-nos com isso. Por isso, a infelicidade é um sinal claro de nossa incompetência na arte de viver. Muito lindo, né? Sobre a estrutura e a significação desse texto, assinale a afirmativa inadequada. Você sempre vai ver isso em todas as questões da banca FGV. Quando ela perguntar assim, sobre a estrutura e significação, ou você vai fazer uma paráfrase, talvez, ou você vai fazer uma simples compreensão, ou você vai fazer uma interpretação ou até uma dedução, ou seja, uma inferência. Então, fica muito atento quando ela trazer esse enunciado. Pode ser qualquer coisa que você vai tirar ali do texto para ela saber se você compreendeu e interpretou. Letra A. O tema do texto gira em torno do que consiste a felicidade e o que viria a ser o seu oposto. A afirmação de que a felicidade absoluta não existe é de cunho pessoal do autor do texto, representando uma opinião. O raciocínio utilizado na estruturação argumentativa é do tipo dedutivo. O conector, por isso, mostra preocupação com o caráter lógico da argumentação. A tese do texto é a de que a infelicidade é fruto de nossa incompetência na arte de viver, certamente, né? Ó, mas presta atenção aqui. Essa questão foi muito simples e ao mesmo tempo muito sacana, porque ela trouxe uma coisa certa. O texto, não sei o que, a infelicidade é um fruto da nossa incompetência da arte de viver. Isso realmente está no texto. Só que o que é a tese? A primeira ideia que eu trago. Quando eu tô ali no final, fazendo a conclusão de um texto, eu não trago tese. Eu vou preencher na minha tese ali de argumentações para provar o que eu trouxe para dizer, ou seja, a minha tese. Qual é a tese aqui? A felicidade depende da habilidade que tenhamos naquelas atividades que consideramos importante. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a felicidade depende do que a gente faz para tê-la. Ou seja, depende das atividades que fazemos. E aí ela traz a argumentação. Somente lhe damos um real valor aos pequenos detalhes cotidianos, somente se a gente valorizar os pequenos detalhes, né, poderemos ter instantes felizes.
Ou seja, a felicidade está naquelas pequenas coisas que a gente vai fazendo para no final trazer, a gente sentir essa sensação de estarmos felizes. Então, essa é a minha tese. Isso é o que ele vai defender ao decorrer do texto. O finalzinho, ele faz uma conclusão. Por isso, a infelicidade é um sinal claro de nossa incompetência da arte de viver. Ou seja, ele está dizendo, se viver é nossas ações, quando eu não tô fazendo, quando eu não tô dando atenção nesses pequenos detalhes para eu sentir a felicidade, então eu estou sendo incompetente. Essa é a conclusão que ele chegou da primeira tese, que é o quê? A felicidade depende da habilidade que tenhamos naquelas atividades que consideramos importantes. Então, quando eu trago na alternativa E que essa é a minha tese de que a infelicidade é fruto da nossa incompetência na arte de viver, tá errado. A minha tese é o quê? Que a nossa felicidade vai depender do que a gente faz. Não é que se a gente não conseguir fazer, então fomos incompetentes. Isso aí já é uma segunda conclusão. Isso aí é uma conclusão que ele traz para um segundo momento mais distante. Então, a questão foi muito minuciosa, né? Já pensou? Você deixa o português por último, mas você vai fazendo ali já meio cansado, vai na 12 e vê, não, isso aqui não tá inadequado, realmente tá ali no texto, que a infelicidade é fruto de nossa competência da arte de viver. Você deixa passar despercebido. Então, a alternativa inadequada é a E, né? Porque não é tese, não estamos falando de tese, estamos falando já de uma conclusão. A tese é outra coisa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe aqui uma revisada bem bacana, né, de uma prova anterior da Assembleia Legislativa de Tocantins. E você pode estar vendo, acessando o nosso material aqui do Plano A Concurso, que traz todos os tópicos cobrados nas provas de português da FGV, que a gente sabe que é uma coisa que temos que dar uma atençãozinha. E o material tá muito top. Acho que vale a pena você adquirir. Você tenta entrar em contato, mesmo aqui nos comentários do YouTube, com a nossa equipe. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se deu de dar uma revisada, deixa um curtir, deixa um comentário, qualquer comentário, até um emoji, o primeiro emoji que aparece aí, que aí eu vou saber que você chegou até aqui. E muito obrigada!